Tem Café no Parlamento chegando com o deputado Paulo Fiorilo. Um cafezinho ali com espuma, tá com leite, deputado? É leite, é leite. É leite. Com leite. A gente toma muito café ao longo do dia, então tem que quebrar um pouco. Aliás, obrigada por ter aberto aí a sua agenda para vir falar com a gente aqui. O deputado tá sempre passando aqui no cafezinho, a gente sempre laça ele aqui, né? Deputado, é sempre vem falar. um prazer poder falar com vocês. Infelizmente, a gente acaba também não tendo muito tempo, até por conta da agenda. Apesar do parlamentar em recesso, o parlamentar não deixou de atuar. O trabalho não parou, né? Eu tenho feito visitas, eu aproveito para fazer algumas viagens que estavam pendentes. Estive ontem em Olambra, faço uma visita agora em Hortolândia. Teve ontem aqui também, que eu te vi aqui. Ontem eu fui para Olambra conhecer uma cooperativa que abate aves. São 80 mil aves por dia. Depois eu voltei para cá, tinha reuniões, e à noite ainda fui para o Jardim Ângela, no MBoi, que tinha uma reunião. Hoje eu fiz as atividades aqui e agora vou para São Mateus, depois Sapopema, que tem um debate de SEBs, que são comunidades eclesiais de base, que ainda lá no Sapopemba eles se reúnem uma vez por ano para discutir temas ligados à Igreja Católica. Então tinha me comprometido em ir amanhã, mas vou hoje. São só 48 horas da sua vida que você deu um resumão aqui, né? Só 2 dias. Só 2 dias, né? Eu acho que podia uma sugestão para vocês, era propor um dia a TV Alesp acompanhar. Um dia com o deputado? 24 horas com o deputado? Em vez de só tomar um café, 24 horas não, mas eu acho que assim, tipo 10 horas, um dia. horas. Pega de manhã, na hora do café da manhã até a hora eu saí tchau. de casa às 8h30, cheguei 10 horas. Amanhã eu saio 8 horas e volto 8 horas. Então, podia aproveitar um dia, o pessoal conhecer, até para poder mostrar também o que é feito além daqui. Né? Acho que aqui você cumpre tarefas importantes. E é um dos trabalhos, né? O parlamentar, ele é parlamentar 24 horas. Ele não é parlamentar aqui. Né? Quando eu estou na rua, quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou discutindo os projetos de lei, eu estou aqui. Mas quando eu estou fora para discutir problemas de emprego, de regularização fundiária, de desenvolvimento econômico, também é um papel que eu tenho que fazer. Não deixe de fazer. Aliás, o deputado está vestido assim despojadamente, porque a gente está em pleno recesso parlamentar e só não para de trabalhar nem fora nem aqui. Estamos no recesso. É uma máxima sua? Mas a gente não deixou de fazer as atividades. Na realidade é uma prática. Eu já, quando fui vereador, também tinha esse tipo de procedimento e aqui não é diferente. Além das atividades aqui, eu falei das 2 viagens que são aqui próximas, 1h30 de viagem, mas a gente tem também ainda esse mês uma viagem para a região noroeste do estado, onde eu vou fazer visitas às cidades e prefeitos que eu tenho um compromisso de retornar, porque fiz campanha. A gente está indo para o 4º mês de mandato e eu já voltei em 80% dos lugares que eu me comprometi em voltar. Então a ideia é manter uma agenda permanente de retornos e também trazer o deputado, aliás, trazer o prefeito, trazer o vereador para discutir aqui no parlamento com os deputados, com as ideias que estão rolando aqui. Eles são os olhos, né, de vocês no interior, já que não dá para ir todo dia, toda hora, né? Difícil, né? Você não consegue atingir as mais de 600 cidades. Eu tive votos em mais de 300, então é difícil. Mas você prioriza as cidades que têm uma importância, que têm uma relação mais forte com o mandato. Tem cidade que fica a 700 quilômetros daqui, é como se fosse para outro estado. E Presidente Epitácio, Presidente Prudente. É longe. Tive também em outras cidades do Pontal, que são 700 quilômetros. Então você gasta praticamente um dia inteiro de viagem. Indo e vindo. Bom, deputado, ele deu um resumo aí, mais ou menos, como é que a gente está acompanhando aqui o seu mandato, também pela TV Alesp, pelas comissões das quais o senhor faz parte. 100 dias de mandato aqui na Assembleia Legislativa. O que foi a Assembleia para o senhor aqui? Era o que esperava? Não. Por quê? Não, primeiro, assim, eu venho de uma experiência no parlamento municipal. Executivo, né? No executivo e no legislativo também. Eu fui vereador por 2 mandatos, mas eu fui chefe de gabinete no governo do PT aqui de São Paulo. Fui secretário em Osasco. Isso, verdade. Assim, a grande diferença, acho que aqui, primeiro é que você dialoga com determinados temas que no município você não dialoga. O município está muito mais ligado à vida das pessoas no dia a dia. É o problema da unidade de saúde, é o problema do buraco, do semáforo, do mato. Aqui você tem uma discussão mais macro, você até dialoga com as cidades, com os prefeitos, com os vereadores, mas os temas são outros. E o governador aqui resolveu pautar ao longo desses últimos 100 dias a discussão sobre privatização, concessões, projetos que o PT e eu, em especial, temos uma dificuldade, porque você não pode dar cheque em branco. E o governador, infelizmente, tem conseguido da Assembleia cheques em branco. Aliás, tem conseguido até banco
né? O caso da Dersa, que é a ideia de extinguir a Dersa, que é o maior foco de corrupção do governo do PSDB. O projeto foi separado de um outro e agora tramita para que se extingua a Dersa. Não tem nenhum problema em extinguir, fazer parcerias, agora é preciso ter transparência, é preciso ter o mais amplo debate. Nós acompanhamos a discussão, por exemplo, aí do espaço do Ibirapuera, com os atletas. Foi um sufoco, porque o governo, para ceder 1 milímetro, precisou um baita esforço. Os atletas vieram várias sessões. Tem um projeto. Fizeram reuniões, debates, para tentar minimizar o impacto, porque agora eles vão ter que buscar outro lugar de pista, eles vão ter que buscar outro lugar de alojamento. Realocar. Então tudo isso acaba atingindo, mas atinge especificamente determinados nichos, né? No caso das concessões, das privatizações, no caso das extinções. Saiu matéria recentemente falando da Implaza, com um acervo importantíssimo e que ninguém sabe para onde vai, quem vai tomar conta. Então essas coisas são as que nos preocupam e que acaba deixando com que o Estado se fragilize, o que é uma pena. Como é que está isso pelos bastidores aqui da casa? Como é que isso está sendo aceito? O que eu quero perguntar? O que se espera que vai vir desse primeiro semestre, então? O que vai vir? E um segundo semestre, deputado, que é a votação de orçamento. Nós tivemos um debate sobre a lei de diretriz orçamentária. Infelizmente, a gente perdeu um debate que era importantíssimo, que era a ideia de dar transparência, impedir que o governador congelasse recursos nas áreas que têm amparo e respaldo legal, como saúde e educação. Agora, nós vamos entrar no segundo semestre em que o governador deve continuar pautando a ideia do Estado mínimo. Você acha que isso vai continuar acontecendo? Não, é a lógica do Dória. Ele já fez isso quando foi prefeito. Ele apresentou 55 projetos para conceder, privatizar, extinguir. Dos 55, só 3 estão andando, né? Que é um pouco isso. A pressa do Dória, ela tem uma lógica. Quando ele era prefeito, ele queria ser presidente da República, virou governador. Agora é governador, quer ser presidente. Então ele tem essa lógica. E ele precisa trabalhar com ela. Então é a ideia de um fazedor, faz muita coisa, e que na realidade faz pouca coisa. Ou pior, né? Acaba tirando de quem mais precisa. Agora a gente tem notícias da redução do transporte escolar. Gente, no caso específico de Guarulhos, que 90% dos alunos vão perder o transporte escolar. Ah, mas é um gasto muito alto, é 1 bilhão. Bom, um estado que tem 260 bilhões de orçamento, me parece muito estranho quando você tem que tirar de quem mais precisa. Por que não tira de quem não precisa? Por exemplo, propôs aqui na Assembleia um projeto de lei que vai beneficiar as empresas aéreas. Esses não precisam. A redução lá do combustível. Que é a redução do imposto do ICMS do combustível. Do combustível. Da querosene específica. Querosene, exatamente. Então, eu acho que essas são as contradições que a gente precisa mostrar. É um governo que está mais preocupado com os ricos do que com os pobres. Quando você corta transporte escolar, você está tirando do pobre. Você não está tirando do rico. Por quê? Porque o aluno que está no transporte escolar, o pai trabalha, ou está desempregado, ou precisa de ajuda. O cara que tem empresa aérea, esse tem muito dinheiro. Então é essa a contradição desse governo, infelizmente. Privatizações vai ser uma... O que está na pauta deles ainda aqui, só para lembrar? Eles têm as balsas que eles querem entregar, tanto a que liga o Bororé, São Bernardo, as balsas da Baixada, do Guarujá, São Sebastião. Eles têm a questão do Rodoanel Norte para resolver, eles têm a questão do contorno que liga lá ao Porto de São Sebastião para resolver. Então, eles têm a questão dos presídios novos que foram construídos, que eles querem entregar chegar nisso daí. Como PPPs. Então, são coisas que estão na pauta do governo, que é a pauta de entregar o Estado. Então, vão fazer mais, vão entregar rodovias para pedagiar. Essa é a lógica do governador. Sobre presídios que o senhor tocou aí, esse assunto vem sendo falado aqui na Assembleia Legislativa, nas comissões temáticas, enfim, a gente tem acompanhado junto com agentes de segurança que apelam para os senhores ouvir aí que eles podem perder emprego. A primeira situação de vida deles que eles têm hoje, né? Eles quase vivem como presidiários. Entra de manhã, 6 da manhã, deixa o celular, guarda lá, vive tudo que um presidiário vive lá, depois volta para casa, vai, né, falar oi para a mulher, oi para o filho, como se nada tivesse acontecido. Tendo que fazer bico, tendo que, enfim, suicídios, a gente sabe de toda essa recorrência. E agora com essa iminência das PPPs nos presídios. Qual a sua opinião? Favor? Contra? Então, a primeira coisa é que, assim, nós aproveitamos a vinda do vice-governador Rodrigo Garcia para discutir e tirar algumas dúvidas. Eles vão fazer nos presídios novos.
E as dúvidas que nós colocamos. Bom, mas segurança não são pode... 12 presídios? Não, acho que são 6 ou 5, sim. não são 12 que estão para ser entregues. Talvez tenham mais, mas esses são os primeiros. Segurança é uma prerrogativa do Estado, você não pode privatizar. O que disse o vice-governador? Nós não faremos nada fora da lei. Agora, qual é a preocupação? Existem alguns presídios que já são assim, Minas tem, tem outros estados que tem. O problema é que aqui, o estado de São Paulo, foi o berço da maior organização criminosa do Brasil. E que ela vai virar máfia daqui a pouco, quando ela tiver a capacidade de lavar dinheiro, se ela já não lava, que é o PCC. E ele foi gestado ao longo dos 24 anos do PSDB. Ele se fortaleceu nas barbas do governador Alckmin, do governador Serra, do governador Covas. Mário Covas. Né? Aqui, foi exatamente aqui. E apesar do governador dizer, eu coloquei os caras em presídios federais, de alta segurança máxima e tal, mas as organizações continuam, é só olhar o que está acontecendo na cidade, no estado, onde você mora, onde eu moro, onde cada um mora aqui, sabe o que é conviver com o crime organizado, que decide quem vai morrer, quem não vai morrer. Agora, mais recentemente, uma matéria mostrando o julgamento de uma moça que estava sendo acusada, que foi julgada pelo crime. Então, não podemos passar uma borracha e dizer, não tem mais nada disso. E entregar os presídios para a iniciativa privada pode ser mais um risco, principalmente quando o Estado não fez a lição básica, que era combater o crime organizado. Mas vocês podem bloquear isso aqui na casa? Não, porque o vice-governador disse que já há prerrogativa legislativa para que não se passe por aqui. A Assembleia já votou lá atrás um projeto que permitia concessão, parcerias públicas-privadas. Já permitir. Então isso pode estar nesse bojo. Em alguns casos ele tem que mandar, no caso da Dersa, de extinção, no caso de fusão, mas nesse caso ele está argumentando isso. É óbvio que nós vamos discutir. Foram realizadas já algumas audiências públicas, o pessoal do sindicato também nos procurou, nós estamos acompanhando e nós vamos fazer esse debate aqui ao longo do próximo semestre. Gente, esse foi o deputado Paulo Fiorilo, que gentilmente cedeu seu tempo aqui no recesso, que não para de trabalhar na agenda cheia. Mas eu diria que eu diria que eu não cedi no recesso, eu cedi o meu tempo. Você cediu o tempo, você deu tempo, né? Não tem problema. Não tem. Deputado, então, as ordens. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigada mais uma vez aqui por o senhor trazer as suas informações, as suas ações aqui pra gente, viu? Valeu. Volte sempre. Obrigada. Obrigado.